relógio da história humana está marcando sua hora final. Segundo os cientistas, estamos cada vez mais perto do fim. Nas ruas, muita gente se preocupa. É horrível, é uma notícia horrorosa. Vocês concordam com ela? Sim. Fico apavorada, né? A conta é a seguinte: quanto mais os ponteiros se aproximam da meia-noite, mais o nosso planeta está perto do fim. E uma onda de engano espiritual está prestes a varrer o globo. E se você não está ancorado na lei de Deus, em Cristo Jesus, você está vulnerável. Não se trata apenas de um dia de descanso, é a última barreira contra uma falsificação. Veja o que diz aqui o pastor Arilton Oliveira. Acompanha comigo. Olha o que diz Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A ideia do sinal aqui em Ezequiel tem a mesma conotação do selo. Sinal ou selo. Deus põe um sinal, Deus põe um selo em seu povo. Se você for para o livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 20, Isaías diz assim: o Deus diz através do profeta Isaías: sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8, 20. Então, se a lei de Deus tem que ser selada no coração dos discípulos, quer dizer que o selo está na lei. E Ezequiel vai dizer que esse selo é o sábado. É claro que não é só o sábado, porque em Tiago 2,10, a gente aprende que quem guarda 9 mandamentos e tropeça num, ele é culpado de todos. Tiago 2,10 diz isso, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Então, o selo de Deus significa a obediência ao sábado, mas por extensão a lei, porque não adianta guardar só um mandamento. Então, o selo de Deus na Bíblia é o sábado, o sinal entre Deus e seu povo é o sábado. Então, esse sinal é encontrado com as pessoas que obedecem. Então, esse é o ponto. Eu quero ter o selo, eu preciso ser obediente a Deus. Eu obedeço os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos, lá também está o mandamento do sábado. Uma crise global se aproxima que forçará a cada alma a escolher entre o selo de Deus e a tradição humana. À medida que as ilusões espirituais se intensificam, sua única proteção é o sábado bíblico. Este descanso sagrado é a marca singular de que distinguirá o remanescente daqueles que forem varridos pelo engano vindouro. Agora veja que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, mas muitos estão cegos para as armadilhas espiritual que está sendo preparada. A verdadeira obediência ao sábado é uma sugestão, é a única defesa contra os enganos finais da história da Terra. Descubra porque este antigo mandamento é a âncora definitiva para a sua alma nestes últimos dias. E a pergunta que fica para mim e para você neste momento é: a quem vamos obedecer? Ao Criador ou às tradições humanas? Apocalipse capítulo 14, versículo 7 apresenta uma mensagem mundial que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O mandamento do sábado aponta diretamente para o Criador, para o nosso bom Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 20 e o versículo 11, que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. O sábado, ele não começou com Moisés, ele começou na criação. E eu e você, sendo servos do Deus Altíssimo, precisamos obedecer a este mandamento, que será o ponto de conflito nos últimos dias. Ficará o sábado e o domingo. Qual desses dias eu irei seguir, eu irei adorar? A tradição humana ou o sábado bíblico que está na lei do nosso bom Deus? O sábado não é uma tradição humana, ele nasceu na criação.
Antes de existir Israel, antes de existir judaísmo, antes de existir qualquer denominação cristã, Deus estabeleceu o sábado. E esse sábado ele é importante para mim e para você. Por isso que, como sendo cristãos, nós precisamos urgentemente, de forma carinhosa, de forma especial e dedicação, tirar tempo para adorar ao nosso bom Deus nesse dia tão especial. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3 declara: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E 2 pontos interessantes aqui e Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebe? Deus abençoou o sábado e santificou. E infelizmente existe aí uma multidão de pessoas que fica pisando na lei de Deus. Enquanto você condena o católico por adorar imagem de escultura, a Bíblia também condena por você não guardar o sábado que está na lei de Deus. Eu vou acrescentar mais um ponto aqui importante. Deus não só abençoou, não só santificou, mas ele mesmo descansou nesse dia tão especial. Então Deus descansou no dia de sábado para nos dar o exemplo que nós precisamos descansar e adorá-lo nesse dia. Jesus veio a esta terra, deu o exemplo, mesmo sem pecado, foi batizado, mas foi para nos motivar a ser batizados também. Veja que o sábado ele é um sinal de Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 31, versículo 13, diz assim, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 diz, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado aponta para 2 grandes verdades. Primeiro, Deus é o Criador, e segundo, Deus é quem santifica. Amigos, é por isso que guardar o sábado bíblico não significa dizer que sou salvo porque guardo o sábado. Cristo e unicamente Cristo morreu e nos trouxe a salvação. Mas não tem como eu ser salvo se eu não obedecer à lei de Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Há quem diz por aí que o sábado foi abolido na cruz do Calvário, ou seja, a lei moral que é representada ali pelos 10 mandamentos e que é a base do governo de Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 2, versículos 27 a 28, diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Veja que Jesus não disse o sábado foi abolido, ele disse o sábado foi estabelecido, né? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. E as pessoas pegam esse texto para dizer assim, pronto, não precisamos mais descansar em um dia, precisamos descansar agora em Cristo Jesus. Não, não tem como você ser salvo se não obedecer. Quem interpreta esse texto pisando no sábado para colocar Cristo como sendo, por exemplo, que não precisa mais obedecer à lei e devemos seguir Cristo, como eu vou seguir a Cristo sem obedecê-lo? Eu tenho que segui-lo obedecendo aos seus mandamentos. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 16, registra o seguinte, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus ele tinha esse hábito, ele tinha esse costume de ir aos sábados, ler, adorar, meditar, estar ali entre os amigos, entre os irmãos, entre os seus filhos, na verdade. Imagine aí. E muitos pisam na lei de Deus, pisam no sábado e diz que não há necessidade de obediência e que Cristo é o sábado agora. Não tem como você ser salvo ou garantir a sua salvação sem obediência. Como nós lemos logo no início,
Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, o sábado, por exemplo, ele aparece nas profecias dos últimos dias. Está em Apocalipse 14, versículo 7. Vou repetir mais uma vez que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você vai pegar esse texto de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e compara com Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. E você vai perceber que está falando exatamente sobre o sábado. E apresentando Deus como um Criador. Tá bom? Então confere aí em nome do Senhor Jesus. Então, amigos, nós temos aqui o grande conflito é sobre adoração. Apocalipse 13, por exemplo, você conhece perfeitamente, apresenta uma crise mundial relacionada à adoração. Apocalipse 13, versículo 8, daqueles que adorá-lo-ão, todos que habitam sobre a terra. Precisamos ter cuidado, porque assim como o diabo pegou a Bíblia para dizer que está escrito para Jesus lá no deserto, ele assim também tem a sua igreja, um povo que sustenta mentiras, verdades misturadas com mentiras. E infelizmente existe um número muito grande de líderes religiosos que estão indo na onda, nas pegadas de Roma aí. Então nós temos aqui que aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Amigos, de um lado, adoração falsa, do outro, adoração ao Criador. A quem você vai adorar? A quem você vai servir? A quem possui a nossa lealdade? Se liga no que eu vou te dizer aqui. O sábado será a grande prova de lealdade nos últimos dias. Por que eu estou falando isso? Porque o quarto mandamento identifica 3 pontos importantes. Primeiro, o nome. Nós temos aqui o título, que é o Criador. E terceiro, temos o território, céu, terra e mar. Você pega Êxodo 20, versículo 8 ao 11, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e você pode estudar esses 2 livros, esses 2 capítulos e esses versículos, e vocês vão perceber que falam da mesma coisa. Deus como sendo o Senhor, Criador, e o seu território, céu, terra e mar. O sábado funciona como um sinal da autoridade daquele que criou todas as coisas. Amigos, que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. E para a gente finalizar, veja o que diz Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja que, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, Efésios 2:10. A obediência não compra a salvação. A obediência demonstra a lealdade da fé. Então, assim também a fé, se não tiver obras, por si só não entra no céu. A fé é morta. Então, que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. Que esse vídeo possa ter sido relevante na tua vida. E não esquece de curtir o vídeo, porque é importante para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas, tá bom? E confere se você já é inscrito no canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Eu tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas. Amém? Que Deus ele te abençoe.